Jordão, o Santos perdeu pro Vitória um jogo que era, teoricamente, um jogo que o torcedor, os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, todo mundo estava calculando 3 pontos nesta partida, né? E o Santos não somou nem sequer um. O Santos perdeu o jogo, ou seja, não somou nenhum ponto. E além de ter perdido o jogo, perdeu para um rival direto que agora vai jogar em casa e o Santos joga fora de casa, ou seja, a situação ficou muito delicada. E a pergunta que eu faço para você, Jordão, dá para recuperar os 3 pontos perdidos contra o Vitória no Rio contra o Botafogo? Eu posso acreditar que o Santos vai chegar no Rio de Janeiro e podendo vencer o Botafogo lá no Engenhão, Jordão? Ou é sonhar demais? Olha, sendo cauteloso e um pouco realista, Marcão, eu acho que é sonhar um pouco demais pensar nos 3 pontos no Santos jogando lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Porque, assim, o Botafogo jogando em casa, nos últimos anos, virou uma equipe forte jogando no estádio do Newton Santos. Principalmente tendo a questão do tapetinho a seu favor, né? Pra quem não sabe, o Newton Santos hoje tem um gramado sintético. Então, eu vejo que o Santos, dentro das suas dificuldades, eu observo também que o principal atleta do Peixe não vai jogar, que é o Zé Rafael. Pra mim era ele o jogador que mais tinha destaque, mais uma regularidade no meio de campo do Santos, que é um setor que, infelizmente, hoje no futebol, pro Santos não serve de muita coisa, porque é um setor onde o Santos perde grande parte dos seus duelos e o Botafogo por lá consegue preencher muito bem os espaços. Eu acho que sonhar com os 3 pontos é uma realidade um pouco distante. Claro que tudo pode acontecer, estamos falando de futebol, ninguém imaginava que o Vitória, mesmo desfalcado, pudesse vencer o Santos não pudesse vencer o Grêmio jogando contra uma equipe muito desfalcada, só que com o pezinho no chão, Marcão, eu vejo que é uma partida que tem ali 70, 75% de chances do Botafogo acabar derrotando o Santos. Considerando o histórico recente do Alvinegro, que não tem um bom retrospecto jogando por lá, considerando também a moral que vem o Botafogo e considerando, claro, o Santos, que tem um desfalque importante do Zé Rafael e que, claro, não tem jogado um bom futebol. Tá aí o Thiago Jordão, e o Santos realmente não tem jogado um bom futebol, né? Essa é a grande verdade. É claro que o Botafogo é o favorito para esta partida do próximo domingo, não temos como fugir disso, mas o Santos era favorito contra o Vitória e perdeu, né? O Santos era favorito contra o Vitória e perdeu o jogo. Portanto, é claro que o torcedor do Santos pode ter a esperança de o Santos conseguir um bom resultado no Rio de Janeiro. É difícil? É muito difícil. É muito difícil. Botafogo é superior tecnicamente ao Santos Futebol Clube. Coletivamente, o Botafogo é um time mais organizado que o Santos, né? Joga no seu estádio, joga em grama sintética, né? Então a situação do Santos é realmente muito delicada para esse jogo de domingo. Lembrando que depois o Santos vai ter o Fortaleza, né? Aí seria no sábado, depois, né? Depois nós teríamos no próximo sábado, não nesse agora, no outro sábado, Santos e Fortaleza jogando na Vila Belmiro, e depois do Fortaleza, aí vem aquela sequência que o Thiago Jordão tá tendo pesadelos. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Vendo o Flamengo jogar ontem, Jordão, dá pra jogar como o Racing jogou contra o Flamengo, Jordão? Todo atrás, na tática do morcego? O Racing ontem teve até chances de vencer o Flamengo no Maracanã, hein? Agora, sabe o que eu achei estranho, Jordão? O Bruno Henrique jogando. O Bruno Henrique não tá punido, Jordão? Engraçado, né? Só que aí eu te conto, Marcão, o Flamengo tem tanto poder no bastidor que o Bruno Henrique tá com efeito suspensivo. Há mais de um mês. Que maravilha, né, não jogaram de novo. Sabe o que eu acho legal, cara, sobre tudo isso? E os jogadores que foram punidos e tiveram que cumprir a suspensão, né? Esses caras deveriam entrar na justiça, né? Porque, olha, o Bauerman foi punido por mais de um ano. O Aleph Manga foi punido. Teve jogador que foi banido do futebol pelo mesmo problema com apostas esportivas. E aí você tem o Bruno Henrique, que se envolve num tema gravíssimo como esse. E aí o Bruno Henrique tá jogando uma Libertadores da América, tá jogando um Campeonato Brasileiro, teve uma punição vergonhosa. É por isso que eu falo, Jordão. O cara que acredita na justiça desse país, com todo respeito, acredita em Papai Noel, né? O cara que acredita na CBF, acredita em Papai Noel.
É uma vergonha. Quando eu vi o Bruno Henrique ontem jogando, cara, eu senti vergonha, Jordão. E o cara participa do lance decisivo do gol do Flamengo. Ou seja, o Bruno Henrique pode ter colocado o Flamengo na final do campeonato da Libertadores da América. Uma vergonha, viu, Jordão? Uma verdadeira piada, Marcão. A CBF, a FIFA, todo mundo, Marcão, tem que ter ali uma intervenção com relação a isso, porque não dá. Como é que você pune, por exemplo, um jogador? Eu lembro do Nino Paraíba, Marcão. Esse cara, ele foi punido por 2 anos. E não tá errado. O problema é quando você usa um critério para um e não usa pro outro. Porque a punição originária do Bruno Henrique já não foi à altura. 10 jogos? Peraí. Então quer dizer que o cara que jogava no time pequeno, numa equipe talvez semi-amadora do futebol brasileiro, que ele participou de um lance ali que é ilegal, né? Ele tomou um cartão amarelo de propósito, fez um gol contra, esse cara tem que ficar fora por 2 anos ou ser banido. Agora o Bruno Henrique, que joga no Bambambam no futebol brasileiro, que é o Flamengo, que tem poder de bastidor, a punição dele é 10 jogos, e além disso o Flamengo ainda entra com efeito suspensivo e consegue colocar o cara pra jogar? Isso é inadmissível, Marcão. Eu não consigo compreender tudo isso e prova sim que bastidor muda o futebol. Pra quem ainda acha que o bastidor não ganha jogo, que bastidor não faz com que você tenha as melhores decisões favoráveis ao seu clube, o exemplo do Bruno Henrique é o melhor de todos, da arbitragem com o Flamengo também é o melhor de todos, é só observar o barulho que foi feito durante a semana passada e o que aconteceu no último domingo. Agora, com relação à tática do morcego do Racing, Marcão, assim, no meu ponto de vista, a defesa do Racing é superior que a do Santos. Né, o Racing eu vejo que tem jogadores como o próprio Nardoni, tem o Martirena, que são jogadores que conseguem ali defender melhor do ontem, Jordão. Foi bem porque a blogueirada do Santos, toda janela, coloca o Nardoni no Santos como possibilidade. E até gostaria que você falasse para a blogueirada se o Nardoni ontem foi bem, porque eu não aguento mais ouvir o nome do Nardoni entre os possíveis reforços do Santos. É no Bola VIP, é no VIP Bola, é no Bola VIP mais ou menos. Eu quero saber, Jordão, o Nardoni jogou bem? E outra coisa, posso acreditar que o Nardoni um dia vai jogar no Santos, Jordão? Dizem que tem aquela história, Marcão, que ninguém vence o homem paciente. Então, se o Santos Futebol Clube continuar nessa pegada aí, quem sabe o Nardoni não pode jogar no Santos. Só que aqui eu vou trazer uma notícia que talvez te surpreenda, viu, Marcão? O Nardoni não começou a titular, não. Olha aí, a blogueirada vai ao delírio. É isso que eu falo. A blogueirada pira. Porque toda janela de transferência o Nardoni aparece como... Então quer dizer que ele não é nem titular lá no Racing, é isso? Não, no jogo de ontem quem jogou foi o Almendra, que já foi especulado no Santos inclusive, e aquele Bruno Zuculini. Tá aí, Zuculini, portanto, esteve em campo ontem. Que coisa, hein? Agora, meu caro Jordão, ontem tivemos Libertadores da América, tivemos Flamengo 1, Racing 0 no Maracanã, mas tivemos também um jogo do Campeonato Brasileiro envolvendo aí Bahia Internacional, jogo lá da 13ª, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como foi essa partida e como ficou a classificação do Brasileirão, Jordão? Olha, Marcão, foi uma partida em que o Bahia venceu por 1-0, mas a equipe comandada pelo Rogério Ceni fez muito esforço para não vencer essa partida em cima do Internacional. O lance do gol do Bahia foi numa penalidade máxima do William José e que ele precisou de 2 rebotes para completar para as redes. Mas o Internacional não teve forças para buscar o empate e neste momento a classificação no Campeonato Brasileiro sofreu apenas uma mudança. Segue sendo liderado com o Palmeiras, que tem 61, Flamengo é o vice também com 61, Cruzeiro segue na terceira com 56 e o Mirassol é o quarto com 52. O Bahia conseguiu ultrapassar o Botafogo, tem 49 pontos e o próprio Botafogo fica na sexta colocação com 46 pontos. Já na outra página da tabela, olha só como que ainda ficou tudo em aberto com essa derrota do Internacional. Porque o Corinthians em 11º tem 36, mesma pontuação do Grêmio, 12º com 36, o Ceará e o Internacional, 13º e 14º, tem 35 pontos cada. O Atlético Mineiro seguiu na 15ª com 33, Santos 16º com 31 e na zona do rebaixamento, Vitória 31, 17º, Juventude 18º, 26, a equipe do Fortaleza 19º com 24 e o Sport Recife virtualmente rebaixado com 17 a lanterna. Jordão, tá aí, ó, 35 pontos o Internacional, 31 o Santos, 33 o Galo
E aí temos o Vitória 31, Juventude 26, Fortaleza 24 e o Sport Clube Recife 17 pontos. Tudo literalmente em aberto. E Jordão, veja, né? O Internacional de Porto Alegre, um investimento altíssimo no futebol, né? Mandou recentemente o Roger Machado embora, agora tem o Ramon Menezes, ó. O Ramon Dias e o Emiliano Dias. Ramon Menezes é o ex-treinador da Seleção Brasileira Sub-20, fraquíssimo o Ramon Menezes, né? Ex-meia do Vasco e tal, fraquíssimo o Ramon Menezes. Mas o Ramon Dias, o argentino, é bom treinador, né? E nem o Ramon Dias e o seu filho Emiliano Dias estão conseguindo dar conta do Internacional. Que coisa, hein? Então tá aí, Jordão. Você acredita que o Inter tá na briga pelo rebaixamento ou o Inter tá na mesma situação do Corinthians? Tá ali, mas vai escapar, Jordão? Eu acho que tá mais próximo do Corinthians, dessa situação do Corinthians. É um time que, quando você olha a pontuação, claro que ainda existe a chance deles jogarem a segunda divisão. Só que o Internacional, Marcão, eu até abri a sequência deles aqui pra ter certeza. Olha, eu vejo que o nível de enfrentamento do Inter é muito próximo ali dos times. São muitos confrontos diretos. Por exemplo, o Inter enfrenta agora o Fluminense. Depois eles vão jogar contra o Atlético Mineiro, muito provavelmente um Atlético reserva, por conta do compromisso da Sul-Americana. Depois eles enfrentam o Vitória fora de casa, Bahia jogando em casa de novo. Depois eles pegam o Ceará fora, o próprio Santos Futebol Clube jogando em casa. Tem compromisso contra o Vasco fora, o São Paulo jogando fora e eles finalizam o Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. O que eu penso dessa sequência? É simples? Não. São muitos times que estão próximos. Eles não vão enfrentar ninguém que está, por exemplo, eles não vão enfrentar como o Santos os times que estão no G5 do Brasileirão. Mas eles vão enfrentar o 12º, o 15º, eles vão enfrentar o 16º, o 17º. Então, no meu ponto de vista, se o Internacional cometer ali um equívoco de talvez tropeçar em 2 rodadas seguidas, seja contra o Fluminense e nessa sequência contra o Atlético Mineiro, aí pra mim o Internacional vira forte candidato a brigar pelo rebaixamento, tendo em vista também que vai ter um confronto direto contra o próprio Santos e contra a equipe do Vitória. Tá aí o Thiago Jordão. Ó, Matheus Procópio, grande abraço, o menino da fila, ligadinho no Varanda, o Otávio do Nascimento, o time descansa demais e joga menos. Verdade, o Santos é o time que descansa, hein? Ninguém pode reclamar de excesso de treinamentos no Santos Futebol Clube. O Santos folgou na terça-feira, voltou a treinar somente ontem à tarde, trabalhou naquele famoso regenerativo e hoje volta a treinar no período da tarde. O Santos treina hoje no período da tarde. Vou colocar aqui a agenda de treinamentos do Santos, né? Tá aí, ó, folga terça, ontem treinou 3h30, hoje treina 3h30, amanhã treina às 10 horas da manhã, no sábado às 10 horas da manhã e aí no domingo joga contra o Botafogo às 16 horas na Arena Newton Santos, no Rio de Janeiro, no Tapetinho. Jordão, meio campo. Vamos falar sobre a disputa no meio campo. Zé Rafalino, tá suspenso da partida do próximo domingo. E a dúvida que fica no ar é a seguinte, Jordão. Vai Bom Tempo, vai Vitor Hugo, vai Arão, vai Tomás Rincon. Quem é que joga, Jordão? E eu tô achando que a briga está entre Vitor Hugo e Gabriel Bom Tempo. Se for isso, Jordão, quem tem os melhores números entre esses dois jogadores? Vejamos só um comparativo entre Gabriel Bom Tempo e Victor Hugo, que nesse momento são jogadores que a tendência nos indica a eles serem os titulares no próximo jogo contra a equipe do Botafogo. Começando com o menino da Vila, Gabriel Bom Tempo, ele que nesse Campeonato Brasileiro possui as seguintes médias. Ele participa do jogo em cerca de 29 vezes, 29 toques na bola por partida. Ele teve 2 chances criadas ao todo no Campeonato Brasileiro, tem uma média de 2 bolas recuperadas por jogo e perde a posse em outras 5 vezes. E quando a gente observa o mapa de calor do Gabriel Bom Tempo na tela, a gente vê que ele é um atleta que preenche mais os espaços do campo. Ele tá ali mais presente em setores diferentes do gramado. Já com relação ao Vitor Hugo, as suas médias jogando pelo Santos são as seguintes. Ele tem 21 ações com bola por partida, ele ainda não criou chances de gol para
o Santos Futebol Clube, não possui uma grande média de bolas recuperadas, apenas 0,4, e em média ele perde a bola em 4 oportunidades. Quando nós observamos o mapa de calor do jogador, podemos notar que ele é um atleta que tem um preenchimento mais central no gramado, diferente do Gabriel Bontempo. Tá aí, meus amigos varandeiros. Gabriel Bontempo versus Vitor Hugo. Jordão, a gente conversava ontem off nos bastidores ali do Tubarões da Resenha. Hoje tem, hein? Hoje tem tour. Hoje tem. Tubarões da Resenha, hoje 15 horas e 30 minutos, o bicho vai pegar... Ah, pode chamar o bombeiro, hein? Pode chamar o bombeiro que o bicho vai pegar hoje no Tubarões da Resenha, 15 horas e 30 minutos. Nós conversávamos ontem, Jordão, sobre essa disputa, né? Bontempo versus Vitor Hugo. Eu sou mais o Bontempo, Jordão, explico por quê. Eu acho o Bontempo ele mais dinâmico. Eu acho o Bontempo um jogador mais versátil, um jogador mais que tem mais mobilidade. Já o Vitor Hugo, eu até fiz uma comparação ontem. Sabe quem me lembra, Jordão? Quem, Marcão? Ed Carlos. Ed Carlos. Ed Carlos. Lembra do Ed Carlos? Que era bom tecnicamente, né? Mas que tinha uma poupança que parecia Tanajura. Lembro. Era pesadão, né? Era lento. Cada movimento dele era friamente calculado. Né, o Ed Carlos, né, ele praticamente ali falava o que ia fazer e tal, mas batia bem na bola, tecnicamente brilhante. O Vitor Hugo me lembra um pouco o Ed Carlos, achei ele lento nos movimentos, Jordão. Eu acho ele um jogador ali lento, sabe? Ele é bom tecnicamente, ele sabe jogar, você percebe que ele tem qualidade, mas ele é muito lento, ele é muito pesado, me dá a impressão. Agora o Bontempo não, o Bontempo é um jogador mais rápido, o Bontempo é um jogador mais versátil, é mais dinâmico, consegue fazer o box to box que você adora, Jordão, entendeu? Então, eu nessa disputa aí, se eu tivesse que escolher, Bontempo, para mim o meio-campo do Santos pro jogo de domingo, caso o Vojvoda opte por manter, né, o mesmo esquema, para mim o meio-campo do Santos seria João Schmidt, Bontempo, Barreal e Roleiser, viu, Jordão? Não fugiria disso, não. Olha, e antes de eu colocar os meus selecionáveis no meio de campo, eu confesso uma coisa pra você, Marcão. Eu fiquei dando uma refletida com relação a isso que a gente comentou ontem off sobre o Vitor Hugo, e quando eu fui buscar mais dados de informação sobre o atleta, cara, eu confesso que eu fiquei surpreso que a média de recuperação dele de bola é baixa, é 0,4. Eu confesso que eu tinha uma impressão talvez equivocada do desempenho do Vitor Hugo, porque eu achava que ele era um jogador que conseguia, quem sabe, ali recuperar a bola no meio de campo, né? Com o preenchimento do espaço, ele conseguir trazer de volta alguma jogada para o Santos Futebol Clube, e eu fiquei bem surpreso com esse desempenho dele, além do mapa de calor. Eu falo bastante aqui, quem assiste Varanda Futebol Debate sabe, que eu acho que o Vitor Hugo ele é um atleta que consegue participar também tanto das ações da defesa, quanto das ações no ataque. Só que o mapa de calor dele não indica isso. O mapa de calor dele nos indica que ele é justamente um jogador que fica mais paradão, né? A gente vê que não tem uma área do campo que tá vermelha. Não, amarelo, tudo em amarelo e principalmente ali na região central do campo. Então, levando isso em consideração, eu escolho o Gabriel Bontempo. Eu retifico algumas coisas que eu disse com relação ao Vitor Hugo e escalaria o Gabriel Bontempo, porque ele é um atleta que vai defender e vai atacar. O famoso box to box, área até a área, porque ele participa da defesa e ele carrega a bola para o campo de ataque. O Santos não pode jogar, por exemplo, na base dos lançamentos contra a equipe do Botafogo, porque os nossos atletas não têm a qualidade na bola aérea. Então de nada vai adiantar você simplesmente recuperar a jogada e tentar dar um chutão para frente, senão a gente vai ver ali um filme do que era praticado com o Kleber Xavier. Então a minha escolha é o Gabriel Bontempo. Eu acho que o Santos tem condições de vencer se jogar pelo chão. Bola aérea no próximo domingo, é claro que o Santos pode marcar um gol dessa forma, só que eu vejo que não é o triunfo do Santos conseguir o resultado. Tem que jogar pelo chão, carregar a bola, trabalhar a jogada. E por isso o meu meio de campo seria o mesmo que o seu, Marcão. Tem que ser o João Schmidt, considerando, claro, o ritmo de jogo do jogador, Gabriel Bontempo, Álvaro Barreal e Roleiser. Esses últimos três são jogadores que têm uma técnica melhor do que os seus companheiros de equipe. Então eu vejo que o Santos tem que trabalhar mais a jogada, segurar um pouquinho, quem sabe, ali a questão do seu volante para ele não subir tanto e você dar uma liberdade para esses três mencionados, que aí você consegue criar uma boa oportunidade.